Qual a história que mais tocou o Senhor no coração nesse exercício pastoral? Aquela que o Senhor falou, poxa, essa aí... Os olhos de marejam, né? Tem algumas, mas eu lembro de duas muito fortes. O fórum do TJ já me conhecia, porque a gente querendo lutar pelas vidas, pelas pessoas lá, quando eu chegava, eu falava, chegou o pastor doutor, mano. Os policiais já falavam assim. E teve uma que eu cheguei depois, já tinha ocorrido abordagem com o rapaz, eu não vou entrar com nomes, e o rapaz estava lá para audiência de custódia. E aí, quando ele entrou, os policiais me viram, ficaram esperando no corredor para ver se eu ia falar com eles. Eu cheguei e falei assim, meu irmão, eu só quero saber o seguinte, ele fez... Aí ele falou assim, porque a gente tem algumas suspeitas, eu não estou aqui oficializando nada, que poderia forjar ou não. E falou assim, pastor doutor, a gente vai falar real para o senhor. Fez e eu vou ter que te mostrar um negócio. Aí me deram a gravação. Isso no corredor, antes de falar com o juiz, o rapaz tinha feito uma adaptação numa arma de fogo e estava disparando, e era a única tatuagem que tinha no banco de imagens da delegacia. Isso me marcou, mas aí não é o fim da história, né? Isso é um pedaço da história. Porque eu tinha feito visita a esse menino, e quando eu fui visitá-lo, ele tinha o pseudônimo, né? O nome dele lá, porque na casa dele, era no pico do morro, era casa de sapê, envolvida de bambu, né? E aquele barro. E eu cheguei a fazer a visita, e nessa visita eu fui com algumas pessoas, mas não avisei, porque não tinha telefone, não tinha nada, não tinha luz. E a avó desse pastor tinha uma panela de pressão. Isso é muito real. Isso há 18 anos atrás. E o apelido dele era como a ilustração que usa para coliformes fecais, porque durante o dia ela fazia comida e à noite ela não podia se locomover, as necessidades ela fazia naquela panela de pressão e depois pedia alguém para jogar fora e lavar. Tamanha miserabilidade que aquela avó e aquele menino sofreu. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E os óbitos de forma precoce. Sim. Teve uma vez que eu lembro no Ministério Pastoral, pastor de jovens na Zona Sul, com algumas comunidades ali, eu falei para o senhor que foi um momento que eu pensei que eu iria pendurar o cadeado. Eu falei, Deus, eu não aguento mais enterrar jovem. Eu tive 2 dentes trincados pelo sistema nervoso do meu maxilar. Então eu sei o que é transitar e pastorear na igreja de asfalto, com a quantidade de membros legais, mas eu sei o que é o pastor sozinho que tem que dirigir a Kombi, pregar e ministrar ceia. Então isso me marcou bastante, mas eu não desvalorizo o processo. Sim. Isso é importante, mas isso, foram momentos duros. Isso fez o senhor crescer e amadurecer para momentos que Deus tem na sua vida ainda, muito tempo e muitos lugares que o senhor ainda vai, eu tenho certeza. Posso só complementar? Pode. Nesse momento de crise, a minha filha era muito novinha e eu sempre tive 2 pastores que a gente conversava muito nesse período. A Sofia tomando vacina, 1 ano para 2 anos, eu falei, eu vou deixar o Ministério Pastoral porque eu não estou cuidando bem da minha família. Uma paranoia que surgiu na minha cabeça. E eu lembro do pastor Estevão Pires. O pastor Estevão falou assim, rapaz, tu vai sair do ministério por causa da sua família, e a tua família falou que não precisa, que você consegue fazer isso. Mas eu achava que eu poderia fazer mais, né? E aí foi uma marca muito grande no meu coração, porque ele disse assim, olha, um dia se você sair, a Sofia vai, de uma certa forma, entender que você não precisava sair. Ela não sabe disso, Sofia. Deus abençoe, pastor. Isso eu sou hoje... Quer chegar primeiro na igreja e ser a última a sair. Ontem estava lá, eu falei, pai, eu quero ir para a igreja para fazer a faxina, para a inauguração. Então, muito mais do que palavras, o ministério pastoral é experiência de vida, sabe? É dar o exemplo no nosso cotidiano. Então, isso é uma marca muito grande para mim.
Glórias ao Senhor Jesus pela sua vida, pastor, pela experiência que Deus lhe permitiu. E aí, vamos falar do cuidado do coração e vamos chegar na parte da Cláudia, que a Cláudia é aquela que equilibra o negócio ali com ele. E aí tem isso aí, né, pastor, que aí isso passa por isso tudo, o coração é preparado, amadurecimento, são coisas na vida do pastor e de ovelhas que só quem passa, que entende. E aí agora tem a esposa, a filha, você tem que cuidar dessa situação, tem que ter o equilíbrio, e aí tem a Cláudia, aquela que o senhor me fala que ela sempre traz o senhor, quando o senhor está um pouco assim, fora do que tem que fazer, ela vai e consegue dar uma palavra que o senhor volta ali pro centro e consegue fazer. Como é que é isso? Real? Real. Nunca falado isso numa rede social. Só para quem vai casar e alguns. Eu conheci Cláudia num momento muito delicado. Eu morava na Barreira do Vasco, Cláudia morava no Caju, e eu vi aquela morena bonita chegando na esquina. Eu falo, olha, eu poderia ficar com alguma menina, mas com essa menina eu não posso não sou digno. E ela sempre prendada muito direitinho, já era subgerente de uma empresa de produtos alimentícios grandes. Eu não vou falar aqui porque eles não vão mandar. Não vou falar não, mas eu vou dar o spoiler aqui. Pelo menos 2 vezes na semana ela deixava de comer para me levar um Big Mac. Aí, quem tá atento já se ligou, já né? matou aí. E é o amarelinho. Sofia ama o M amarelinho. Todo domingo, se pudesse, ela ia pra lá. Aquele que a gente parou lá em Fortaleza. Aquele lá. Foi benção. Você tava com a gente, é verdade. Levamos pra ela, é verdade. Lá em Fortaleza foi benção. E eu era um garoto, antes de Jesus, eu falei das artes marciais, eu treinava bastante com a intenção ruim. Teve um momento que eu ia e me meti em briga na escola, 2º grau em briga, 2º grau de contabilidade. Minha avó trabalhava tanto e eu acabava que ficava brigando com pessoas. E tinha uma menina da minha classe que ela pediu para... O professor falou, quem tirou notas boas em matemática ainda conseguia tirar nota boa, uma coisa impressionante. Vai ensinar outra pessoa. O professor fez duplas. E aí o professor me colocou com a Cristiane, não sabia quem era. E a Cristiane sabia da minha história, porque lá na comunidade tinha bar e tudo mais. Resumidamente, ela falou, você tem que namorar com a minha prima, que ela vai te dar jeito. Eu falei, não tem que namorar com ninguém. E teve um dia que teve um conflito muito grande na porta da escola, e a Cristiane falou, você não vai sair daqui não, eu tenho que confessar um pecado aqui em público. Olha aí. Ela me irritou tanto, ela falava de casamento que, gente, eu tô com medo de falar, mas eu não era cristão não, eu tinha 16 para 17 anos. Eu tinha 17 anos, ela me irritou tanto que eu peguei, naquele tempo de quem cometia coisa errada na comunidade, que raspava a cabeça, eu não raspei a cabeça dela, mas eu peguei e cortei o cabelo da Cristiane. Ela chorou, foi pra casa, uma coisa horrível. E um belo dia, ela falou, quem vai dar jeito em você? É minha prima. E eu estava saindo no meio do conflito. Quando eu tô saindo do meio do conflito, da briga ali, na Barreira do Vasco, colégio 14 de novembro, aí ela tava na frente, a Cristiane, e ela encontra com a Cláudia e fala assim, ué, que coisa surreal. Ela vai, o que você tá falando aqui? Eu vim buscar meu namorado. Ela falou assim, quem é teu namorado? Eu olhei pra trás, quando eu olhei pra trás era eu. Aí ela quase infartou, não acredito, é ele que é o namorado. Eu tava falando disso, e ali nos conhecemos. E eu vi como Cláudia importante. Cláudia foi a pessoa que me motivou quando eu fui pra vida militar, não parar de estudar. Terminei meu 2º grau de contabilidade. Ela me ajudava a passar a matéria limpa. Cláudia, com mais condições financeiras, comprou minha roupa da formatura. Cláudia, de fato, é minha metade, é a complementação. Glórias a Deus.